Olá, queridos irmãos, queridas irmãs e humanidade. Sejam bem-vindos a mais um encontro Momento com Jesus. É o nosso 48º encontro. E Jesus vem nos falar de um tema muito importante nessa noite, o proveito comum. Mas antes de nós iniciarmos, recomendamos para que vocês levem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para dentro do lar de vocês. Uma vez na semana, durante 30 minutos no máximo, vocês podem ler a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo e debatê-lo com a sua família, reunidos, assim como Jesus fazia na sua época na casa de Simão Pedro. Reunidos, eles conversavam a respeito dos ensinamentos da Boa Nova. E assim, tragam para os seus lares os benefícios do bem, das boas energias, das boas vibrações, da conexão com a espiritualidade superior. Isso é muito importante para que possamos manter nosso lar em equilíbrio, em harmonia e também a nossa vida. Então vamos começar. O proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Então, meus amigos, assim como hoje nós enfrentamos muita dificuldade em poder colocar a sociedade, colocar nossos companheiros do lar, a nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, a necessidade do bem. As ideias renovadoras, redentoras, a qual Neo Lúcio nos fala, é sobre as ideias do bem. Tudo aquilo que envolve a boa ação são as ideias redentoras. E realmente, numa sociedade como a nossa, temos um pouco de dificuldade. Mas com certeza já estamos muito melhores do que há 2000 anos atrás. E provavelmente, daqui a 1000 anos estaremos também muito melhores. Porque são ideias, meus amigos. O bem, ele é paciente. Ele espera que as pessoas e os seres estejam aptos a aprender, a entender. Assim aconteceu comigo quando eu entendi a ideia de bem, de Deus, de Jesus. E assim acontecerá com você e com aquele que está ao seu redor. O bem, ele é paciente. E ele vai acontecer. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não como objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. Então vejam o que Jesus está nos narrando, meus amigos, que naquela época as pessoas divulgavam o Evangelho com interesses próprios, interesses comerciais. Nós estamos falando do Evangelho, mas quem aqui já não conviveu com algo ou alguém que falsamente desejava praticar o bem, mas no fundo, queria levar vantagens? Isso também é um fundamento do ensinamento de hoje, que Jesus está nos trazendo. Muitas vezes nós estamos falseados com a ideia de prática do bem, mas no fundo da nossa consciência, nós desejamos vantagens próprias. E nós supostamente enganamos a nossa consciência e enganamos o nosso próximo para tirar vantagens. Meus amigos, isso é muito comum na nossa sociedade atual. Seja nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. Seja nas pequenas enganações, como nas grandes corrupções. Então, desde a pequena coisa até a grande coisa é considerado
um mal igual, só que em pequena escala e em grande escala. Então apliquemos esse ensinamento que Cristo está nos trazendo, que eles, naquele momento, eles desejavam tirar vantagem em alugar carroças, em vender vinhos e falavam do Evangelho. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador, ou seja, era desanimador sobre aquelas circunstâncias que as pessoas estavam praticando. Vamos ver o que Jesus vai nos narrar. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido e estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não havia andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o ladaçal reconhece o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios, ou seja, anfíbios, que se beneficiaram com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Então vejam, meus amigos, o que está acontecendo. Um sábio filósofo tinha um discípulo que estava observando a ingratidão das pessoas e reclamava dessa ingratidão, com incompreensão. Mas o filósofo sábio levou-o para um passeio e explicou para ele a necessidade de ter paciência, porque tudo o pai mandava na hora certa. Esse foi um exemplo em que o lamaçal daquele local foi purificado pelas águas novas que passaram. E os anfíbios, que são os sapos, por exemplo, conseguiam se reproduzir, entendeu? E outros insetos também, outros animais também, que são anfíbios, que através daquela chuva eles conseguiam se reproduzir. Então haveria mais vidas depois daquela podridão. Vocês entendem? Conseguiram compreender a mensagem do filósofo para nós, do Cristo nesse momento? A necessidade da paciência quando houver algo muito ruim acontecendo conosco e a esperança para que Deus, o Todo-Poderoso e Criador, traga novas águas, traga águas limpas, ideias novas para nós nos transformarmos. Tenham fé e esperança, meus amigos. Isso vai acontecer. Isso acontece conosco. Mas precisamos mudar a nossa psicosfera do pensamento para o bem. É muito importante. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada a floração de lírios rústicos. Então a água passou para o solo estéril, imundou-a, trouxe alguns dejetos indesejáveis, e esses dejetos provavelmente iriam se transformar em matéria orgânica que iriam dar vida para aquele lugar. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos pareciam cinzentas e fétidas, mas o instrutor esclareceu: nessas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se faz pesada e sombria. No entanto,
Que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobriam-se de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Então aquelas árvores, meus irmãos, de feias, secas, receberam a água, floriram e serviram de lar aos passarinhos. Então vejam a profundeza desse ensinamento. Ela foi transformada em algo útil. Uma árvore que, teoricamente, aos olhos estava perdida, morta, veio a chuva, claro que uma chuva constante, ela encheu-se de galhos novos e os passarinhos se beneficiaram, fazendo ninhos, dando continuidade à vida dos pássaros. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou o discípulo espantado. Logo após, espairando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado. Jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Então, meus amigos, vamos comentar esse parágrafo. Ou seja, o que o filósofo quis nos dizer? E o que Jesus, narrando esse texto, ele quis nos falar? Jamais duvide do poder de Deus. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior: que é Deus? Eles respondem: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, meus amigos, a partir desse ponto de vista, quando nós temos Deus como a inteligência suprema de todas as coisas, como a causa primária de tudo, nós não precisamos ter falta de fé. Nós não precisamos ter desconfiança de Deus, porque tudo o que nós desejamos, tudo o que servirá de útil para nós, virá a seu tempo. Muitas vezes nós somos impacientes e não aguardamos o tempo necessário. Mas o aguardar o tempo necessário também tem a ver com a luta do dia a dia. Vai, faça a tua parte, se esforce, tenha esperança no bem, tenha fé em Deus, que na hora certa, Deus, que é a inteligência suprema, vai trazer o que você deseja. Desde que seja útil e bom para você e para o seu próximo. Guardando-lhes os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se agradecem para a maior amplitude do serviço ao nosso Pai. Então, meus amigos, todos os pequenos atos que nós fazemos em nossa vida, no bem, independente qual seja, você não precisa ser um pastor, ser um padre, ser um expositor espírita, um palestrante espírita, para transmitir o bem. Os atos do seu dia a dia, a sua prática cotidiana do bem, já é alguma coisa muito significativa. Porque sem a prática, o bem não se materializa, ele não fica palpável para as pessoas. Lembrem nos nossos encontros anteriores que nós conversávamos sobre a necessidade
de ir ao seu templo religioso e sair de lá transformado e praticar o bem, ele se aplica muito bem aos ensinamentos de hoje. Você informa ao outro pela conduta ou até mesmo pelas palavras sobre o bem. E automaticamente, com o passar do tempo, é claro, ou imediatamente, o ser afetado irá lembrar daquela prática, irá se transformar. Ele será informado e durante essa informação ele irá se transformar. Mais cedo ou mais tarde. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Nessa estrofe, nossos queridos irmãos, nessa estrofe, Jesus quer nos dizer: se você tem um mínimo de compreensão sobre as coisas, não julgue. Porque se você estivesse lá no lugar da pessoa, talvez faria o mesmo. E além disso, olhe pelo lado bom, tente observar algo que seja bom nos atos menos felizes e nos atos felizes das pessoas, do seu próximo. Isso é muito importante. Porque aí você não irá julgar, você irá entender a condição dela. Porque é assim na nossa sociedade, meus amigos. Cada um de nós estamos sujeitos a uma prova, estamos sujeitos a determinada atividade. E assim, cada um de nós passaremos por diferentes provas, mesmo que elas sejam semelhantes, mas são diferentes. E quando nós observamos por esse ponto de vista, cada um tem o seu modo de ver, é mais fácil de nós aceitarmos o nosso próximo. Porque você não vê nele algo perfeito. Você não olha o seu próximo com o seu próprio julgamento, com aquilo que você pensa ser perfeito. Porque aquilo que você pensa ser perfeito, ele serve mais para você do que para o seu próximo. Porque ele tem hábito diferente, ele foi educado diferente, ele é diferente. E muitas vezes o que serve para você não serve para ele. E é essa compreensão que Jesus nos chama nesse momento, para que nós possamos raciocinar minimamente sobre as coisas e não julgar e ver o que é bom. Aprende com o Supremo Senhor que se ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam o bem do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso ao tesouro sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. E assim, meus amigos e minhas amigas, para podermos finalizar o nosso encontro de hoje, observem a necessidade de vocês olharem para dentro de si, de vocês observarem em cada ato do seu próximo algo que seja de bom e trazer para a realidade dos seus dias a prática do bem. Só assim nós iremos conseguir viver em um Brasil de mais paz, em um mundo de mais paz e menos guerras. Iremos conseguir nos transformar para transformar e assim viver em um mundo de mais harmonia.
Leve esses ensinamentos e compartilhe esse encontro com um amigo, com uma amiga, se for do seu desejo. Um forte abraço e até a próxima.